Bom dia, paz e bem, com a graça de Deus, um feliz dia, uma feliz quarta-feira. Que bênção estarmos aqui, né, para refletir um pouco mais sobre a vida, levarmos, né, uma palavra de despertar, uma palavra de sabedoria. É um momento muito feliz para mim. Todos os dias eu procuro fazer esse estudo, que é para internalizar, é para acordar um pouquinho mais. Eu sempre brinco, né? Sair um pouquinho mais da Matrix. É o que mais a gente precisa. A gente precisa sair desse mundo, sair dessa consciência coletiva e começar a acordar um pouco, se a gente quiser ter um pouco mais de paz interior. E no livro de hoje, que continuo lendo, né, A Verdade, volume 8, do professor Masaharu Taniguchi, ele fala uma coisa que me vieram vários outros trechos de livros que eu já li e que eu acho que faz muito sentido na questão do apego. Não deve se tornar escravo. Por mais alta que seja a sua posição, por mais superior que você seja intelectualmente, por mais fortuna que tenha, se sua mente está presa a algo, se você se apoquenta com as coisas mundanas e sente medo, você é um escravo. Se o funcionário teme o chefe teme o diretor teme o presidente e o presidente teme a repartição fiscal, todos são escravos. Mesmo um rei, se ele teme a morte, é um escravo também. O homem precisa ter mais dignidade. O homem é filho de Deus e é herdeiro de todas as coisas boas que Deus criou. Se você tiver realmente a consciência de ser herdeiro de Deus, todas as coisas boas do mundo lhe surgirá na medida da necessidade, mesmo que não a demarque daqui até ali é meu. Eu achei esse trecho aqui maravilhoso, e eu me lembrei de um livro que eu li, que ele falava assim, por que você vai... As pessoas têm muitos sonhos às vezes, né? Eu gostaria de ter uma casa na praia. Eu gostaria de ter uma casa no campo. Eu gostaria de ter um rancho, né? Aqui na minha região o pessoal gosta muito dessa coisa de rancho. Eu gostaria tanto de ter um rancho, ter uma chácara. E as pessoas ficam com essa ansiedade, né? Com essa coisa de querer ter isso, né? Eu gostaria de ter. E muitas vezes elas não aproveitam as oportunidades de curtir. Eu brinco que eu falo o contrário. Eu gostaria de ter uma amiga bem íntima, assim, uma pessoa que fosse bem sempre estar comigo, que tivesse um rancho. Seria perfeito. Porque aí eu ia aproveitar só a parte boa. Eu ia lá, curtia, ajudava a limpar, mas depois eu ia embora, não tinha preocupação de cuidar daquilo, né? Porque é um cuidado a mais que você tem que ter, uma preocupação a mais. Muitas pessoas dizem isso, né? Inclusive, que depois que tem uma coisa dessa, às vezes nem curte tanto, nem aproveita tanto, porque dá muito trabalho. Então, meu sonho era que algum amigo meu tivesse, né? Uma amiga minha tivesse, um casal de amigos tivesse, aí eu ia aproveitar bastante. Então, por que a gente precisa ter necessariamente aquilo? Aquilo tem que ser nosso. Uma vez eu li num livro também, se você acha bonito, né, um carrão, por que você só pode admirar aquilo se aquilo for seu? Se estiver na sua posse. Você não pode admirar? Você não pode olhar? Você não pode ver? Você não pode... Por exemplo, se você gosta de carro, ir lá numa concessionária, vai lá conhecer o carro, vai ver, vibra com aquilo, acha bacana, admira. A gente, às vezes, admira muito só quando está conosco. E o pior que é engraçado. Muitas vezes, quando alguma coisa de bom chega até nós, aquilo já perde a graça. A gente vibra, às vezes, sonhando tanto com alguma coisa, né? Eu vejo, quando a gente pensa, às vezes, em trocar de carro, bom dia, a gente fica naquela ansiedade, né? E procura, e vê o modelo, e fica naquela coisa, nossa, aquela alegria, aquela euforia de estar trocando de carro. Daqui a pouco, você troca de carro, não dá 1, 2 semanas, parece que cai a sua energia, parece que aquilo já não tem mais importância nenhuma. Eu vejo, esses tempos atrás, uma amiga minha estava para mudar de casa, né? Tava trocando a casa pequenininha por uma casa maior, e aquela ansiedade, aquela euforia, e vendo financiamento, aquela alegria, né? Aí, conversei com ela esses dias atrás, parece que já baixou a energia, parece que aquilo já
acabou acabou a graça, né? Acabou a alegria de estar curtindo aquela conquista. Então a gente fica achando que só quando eu tiver alguma coisa que eu posso estar curtindo. Eu não posso curtir se aquilo não for meu, se aquilo não estiver nas minhas mãos. E tudo isso gera o apego. E é difícil. A gente ter tudo na nossa mão é difícil. Se você for esperar para ter tudo na mão, para você começar a curtir as coisas bacanas, então realmente a vida vai se tornando muito vazia, muito pobre de sentimento, muito pobre de alegria, muito pobre de euforia com as coisas bonitas. Por quê? Porque a gente precisa ter tudo na nossa mão. Ou aquilo é meu, ou então eu não curto. Eu adoro quando eu vou na casa, né, de alguma amiga e tem alguma coisa bonita, e eu louvo, e eu falo que coisa maravilhosa, e eu admiro. Por quê? Porque aquilo não precisa necessariamente ser meu para que eu vibre com aquilo, para que eu ache maravilhoso, para que eu me encante, né? Quantos vídeos a gente vê na internet, umas casas maravilhosas que você fica encantada de ver a arquitetura, né? Por que aquilo tem que ser meu para que eu possa vibrar com aquilo, que eu possa ver e falar, nossa, que coisa mais linda, né? Uma paisagem, uma praia, que às vezes a gente vê a foto, a gente vê um vídeo. Por que a gente tem que ter sempre esse sentimento, nossa, eu queria estar lá, e você não consegue vibrar com aquilo, você não consegue achar aquilo maravilhoso e ficar encantado. Então, a vida ela vai se tornando muito pobre. Quando a gente tem essa percepção de que se não está nas minhas mãos, então eu não posso curtir, eu não posso achar bacana. Na verdade, pessoas que criam pássaros é muito isso, né? Ela quer ver o canto do pássaro ali pertinho, né? Ela é apaixonada por canto de pássaro e ela guarda o pássaro ali dentro da gaiola. Porque aí o pássaro tá sempre cantando ali para ela. Mas se ela for qualquer matinha ali que ela for, perto da casa dela mesmo, não precisa ir longe, não. E fechar os olhos e se acalmar ali com a respiração né, da florestinha que ela tiver ali, da mata que ela tiver, ela vai começar a ouvir o canto dos pássaros. E ela pode curtir o canto dos pássaros. Ela, se é canto dos pássaros que ela gosta, ela não precisa necessariamente ter aquele pássaro preso ali na casa dela, na gaiola dela. Então a gente tem muito isso ainda, esse apego de querer as coisas e elas têm que ser minhas. Se elas não forem minhas, então eu não posso vibrar, eu não posso curtir, eu não posso achar maravilhoso, eu não posso admirar, né? Eu não posso glorificar algo que eu achei belo, algo que eu achei bonito, algo que eu achei maravilhoso. Tem que ser meu. Ou é meu ou não tem importância nenhuma. A vida realmente ela vai se tornando muito pobre. A gente fica com poucas coisas para a gente se alegrar no nosso dia, porque a gente tem algumas vitórias na vida da gente, mas não são todo dia. Se você for esperar que todos os dias você tenha grandes vitórias para você se sentir alegre, para você se sentir animado, para você se sentir assim que a vida vale a pena, aí fica muito difícil. Porque a vida ela é algumas vitórias que a gente vai tendo ao longo da vida, mas a vida ela é muito simples, né? A vida simples é uma vida boa. A vida que a gente está com saúde, que a gente está trabalhando, que a gente está curtindo a nossa família, curtindo os filhos, quem tem neto, curtindo os netos, a gente lendo um bom livro, assistindo um programa de TV, a gente indo na pracinha da cidade, né, tomar um sorvete, coisas do cotidiano, coisas muito simples, podem nos trazer profundos sentimentos de alegria. Quando a gente começa a achar que para ter uma alegria tem que ser um grande evento, nossa, eu vou ter uma alegria quando eu for pra praia. Quantas vezes a gente consegue ir pra praia? Eu já faz uns 5 anos que eu não vou, não gosto muito de praia, de sol, eu gosto muito de campo. Então já faz mais que 5, faz uns 6 anos. E agora tem gente que adora, mas a pessoa fica às vezes o ano inteiro naquela ansiedade, naquela angústia, porque eu preciso ir pra praia para relaxar. Às vezes é uma vez no ano. Já pensou você ter um momento de relaxamento no ano só? Quando você consegue ir para a praia, e você pode se conectar com a natureza dentro do seu quintal. Você pode se conectar com a natureza na janela do seu apartamento, no jardim da sua cidade, no jardim em frente à sua casa. A gente pode se conectar com a natureza olhando para o nosso cachorrinho. São coisas tão simples. A gente precisa simplificar. Quando a gente simplifica, não é que a gente não queira coisas melhores. É óbvio. Quem que não gosta de passear num lugar gostoso, de ver uma coisa bacana, de comer uma coisa gostosa? É claro que é muito bom.
Mas se a gente conseguir trazer esse sentimento de gostoso para as coisas diárias, para as coisas simples da vida, aí a vida ela começa a ficar mais gostosa também. Ela começa a ficar mais leve, a gente começa a curtir os pequenos momentos da vida, é sentir alegria com tudo que está na nossa mão. E não esperar grandes alegrias com aquilo que ainda não está na nossa mão. Sabe aquela coisa? É aquela coisa mesmo. Você tá andando lá no teu carro, o teu carrinho tá meio velhinho, mas se você olhar para fora, tem até um vídeo que eu vi sobre isso, né? De uma pessoa que estava reclamando do carro. Aí chega uma pessoa que está a pé e admira e fala: Nossa, que carro bonito que você tem. Então a gente está sempre assim, a gente está sempre olhando alguma coisa fora que a gente gostaria de ter, mas com certeza tem sempre alguém olhando para o que a gente tem e pensando: Poxa vida, eu gostaria de ter o que ela tem. Eu gostaria de ter o que ele tem. Então, na verdade, é sempre assim. E a felicidade, ela vai embora. Na comparação, a felicidade, ela não fica. A felicidade, ela fica na admiração, na alegria, inclusive pelas alegrias dos outros. A gente precisa aprender isso, aprender a se alegrar com as vitórias das outras pessoas, né? Você não precisa necessariamente esperar quando o seu filho vai entrar numa boa faculdade. Você pode se alegrar profundamente quando o filho de uma amiga vai para uma faculdade, quando o filho de uma amiga vai fazer uma viagem maravilhosa. Você não precisa esperar que aconteça na sua própria vida para que você consiga ter esse sentimento de felicidade com as coisas boas. Quanto mais a gente começa a vibrar com as coisas boas que acontecem em volta de nós, independentemente de estar nas nossas mãos, se nos libertarmos desse apego, quanto mais a gente começa a observar e começa a se alegrar, aí sim a gente percebe que até para nós começa também a jorrar muito mais fácil as bem-aventuranças, as alegrias também. Doar alegria para o próximo pelas vitórias dele também é uma caridade. E eu vejo isso que, infelizmente, muita gente ainda não consegue fazer, né? Muita gente ainda fica com aquele sentimento: poxa vida, para essa pessoa parece que dá tudo tão certo, para mim não dá. Comece a se alegrar com a alegria do outro, com a felicidade do outro, com a vitória do outro, né? Se liberta desse apego de que tem que acontecer na minha vida para que eu seja feliz. Quanto mais a gente tiver esse sentimento, mais a gente começa a ecoar uma vibração, uma energia positiva, uma energia de realmente captar o que é bom. A gente se abre para o que é bom. A gente precisa aprender a se abrir para o que é bom, né? Os nossos olhos precisam estar focados no que é bom, não só quando está na nossa mão, mas a tudo à nossa volta. Eu procuro fazer sempre isso e eu percebo assim que tudo que é necessário realmente chega até mim. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês cada vez mais pratiquem um não apego, curtam as coisas de vocês com muita alegria, curtam as vitórias das pessoas com muita alegria, né? Que na mesa de vocês não falte jamais o pão, que tenha trabalho em abundância na sua família, que vocês tenham paz no seu lar. A paz no lar é uma das dádivas mais maravilhosas que a gente pode ter na nossa vida, quando a nossa casa é um ambiente de paz. Então, que a paz se estabeleça, né, definitivamente na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Sejam felizes, sejam saudáveis, que Deus abençoe. Muito obrigada.